Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e professor e este é o canal Noslen Benatti Santos, Direito de Todos. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis e estamos dando continuidade à série de mensagens que explica o crime como uma ciência. Eu fiquei de passar neste vídeo os elementos do fato típico, mas analisando o material de estudo, eu entendo que seja necessário eu apresentar os três elementos do crime primeiro, para depois nós nos aprofundarmos. Lembra que eu falei que crime é composto por elementos? Assim como o corpo humano, que é formado de cabeça, tronco e membros, o crime também tem os seus elementos, que é fato típico e antijurídico, e para a teoria tripartida, a culpabilidade, ou seja, culpável. O crime é ato típico, antijurídico e culpável, ou ato típico, ilícito e culpável. Deixa eu só explicar essa questão do antijurídico e ilícito, que são palavras sinônimas, tá? Antijurídico significa contrário à lei. Ilícito também contrário à lei. Ok? Então vamos falar um pouquinho, não de forma pormenorizada, isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque nós precisamos estudar algumas teorias penais antes. A gente vai falar desses três elementos do crime, para depois nós entrarmos nas teorias penais e aí sim entrarmos nos elementos dos elementos do crime. Então vamos lá, ó. Fato típico, nós aprendemos que o fato típico é uma regra, uma lei escrita anteriormente ao caso concreto. Eu não expliquei dessa forma, mas eu estou explicando dessa forma antes, estou explicando agora. Então, para que exista um crime, um dos elementos, o que começa a formar o crime, que dá início, dá start, é o fato típico. E o fato típico, como eu expliquei no vídeo anterior, é um modelo, um molde, um exemplo que a lei apresenta para que o autor do delito possa, o autor do fato, possa se encaixar naquilo que está escrito. Então, o que significa isso? Se não estiver escrito algo a respeito, o ato da pessoa não vai ser crime. O que você quer dizer, Noslen? Que matar alguém não seria crime se não estivesse escrito na lei? Exatamente isso. Se não estivesse escrito lá no artigo 121 da lei, do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, se não estivesse escrito matar alguém, sendo homicídio, né? Matar alguém com pena de 6 a 20 anos, pena de reclusão de 6 a 20 anos, o matar alguém na prática nunca seria crime. Então é necessário haver uma lei anterior, um fato típico, um modelo escrito na lei que determine que se alguém agir de forma contrária àquilo que está escrito, vai ser crime. Então, de forma indiciária, quando alguém mata outra pessoa, uma vez que existe uma regra anteriormente escrita, não, se a pessoa matar uma vez que existe, em princípio vai ser crime. Por quê? Porque tem uma lei escrita. Olha só que interessante, eu estou falando isso porque não sei se vocês costumam, analisar alguns casos criminais, mas o crime de importunação sexual, que é do artigo 215-A do Código Penal. Essa regra, ela é bem jovenzinha. Ela tem aproximadamente 5 ou 6 anos, se eu não estiver enganado, é de 2018. A importunação sexual, deixa eu achar na lei aqui, ó. Ela diz o seguinte, ó, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Olha só que interessante. Essa regra do artigo 215-A, ela é jovem, é de 2018. Ela surgiu porque muitas mulheres na cidade de São Paulo estavam sendo importunadas sexualmente por homens que muitas vezes entravam nos ônibus, se masturbavam olhando para essas mulheres e ejaculavam nelas. E aí teve uma pessoa que foi presa em flagrante, mas ela pode ser processada por importunação sexual? Não. Era uma contravenção, na época era uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo, que estava em outra regra, né? Pena baixinha.
E aí a pessoa não pode ser processada por crime, mas por uma contravenção penal. Olha só que interessante, passou a ser crime a partir de 2018. Tá ok? Outra coisa é o crime de perseguição, que é também bem atual, se eu não estiver enganado, é de 2021 ou 2020. Sabe a perseguição, que alguém fica perseguindo a pessoa, importunando essa pessoa, constrangendo essa pessoa? Pois é, também não existia. Então, quando alguém ficava ligando para outra, perseguindo essa pessoa, não era crime, até questão de 4, 5 anos atrás também. Então, veja só, para que haja crime, é necessário uma lei anterior definindo. E aí, o que acontece? Existe um modelo. Quando uma pessoa pratica o ato, esse ato tem que se encaixar, como se fosse uma engrenagem. A gente chama isso de subsunção. Então, o ato da pessoa encaixou com a regra? Sim. Se encaixou com uma regra, tudo indica que a pessoa está cometendo crime. Mas como tudo indica? Já não é crime? Não, a gente precisa estudar os demais elementos, que é a antijuridicidade e a culpabilidade. Mas em princípio, de forma tudo indica se existem indícios que a pessoa esteja cometendo crime. Por quê? Porque o ato dela se encaixou perfeitamente com aquilo que está escrito. Então, quando alguém mata uma pessoa, o ato dessa pessoa que matou a outra se encaixa com o artigo 121? Se encaixa. Houve uma subsunção, o encaixe do ato com a norma. Quando alguém subtrai bem alheio móvel com violência ou grave ameaça à pessoa, o que significa isso? É o roubo. Quando alguém aponta uma arma e fala assim, me passa seu celular, senão eu vou te matar agora. Esse ato se encaixa com a regra, a pessoa entrega, e o bandido vai embora. Isso se encaixa perfeitamente com a regra? Subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para mediante violência ou grave ameaça à pessoa? Se encaixa? Houve subsunção? Houve subsunção. Tudo indica que a pessoa cometeu o crime. Nossa, mas até nesse caso tudo indica? Tudo indica que nós precisamos estudar os demais elementos. Então, no próximo vídeo, nós falaremos sobre a ilicitude. Dando tempo, a gente fala até da culpabilidade. Beleza? Até os próximos vídeos e vamos que vamos. Abraço.